corporativo de ciências naturais na América Latina e um dos melhores do mundo. Recebeu investimentos de 20 milhões de dólares em uma área de 12.500 metros quadrados, que o transformaram em uma atração internacional na capital gaúcha. A exposição permanente ao público conta com cerca de 700 experimentos interativos, cobrindo inúmeras áreas do conhecimento. O próprio visitante pode participar das experiências que resultaram no atual conhecimento científico. O seu acervo permanente inclui alguns milhões de peças. Apresenta uma das melhores mostras de ciências naturais de todo o país. Destacam-se as peças paleontológicas que remontam a milênios, uma grande exposição de aves e animais empalhados, e os recursos minerais brasileiros com algumas milhares de amostras. São 4 andares com várias áreas temáticas: planeta Terra, universo, seres humanos, eletricidade, magnetismo, mundo virtual, calor, comunicações, entre outros. 14 anos da PUC, a exposição do CSI, A Ciência contra o Crime, levou destaque e, para esclarecer algumas informações, trouxemos o perito criminal Nick Stokes. Boa noite. Boa noite. Então, Nick, vestígio, evidência e indício têm o mesmo significado? Bom, o vestígio é um sinal deixado pelos pés no lugar por onde se passou. Seria uma pisada, pegada ou até mesmo um rastro. O indício ocorre quando não se encontram vestígios do criminoso. E a evidência é às vezes hipóteses para provar se é verdadeira ou se é falsa o indício. Boa noite. Boa noite. E por que o fio de cabelo é tão importante numa investigação criminal? Bom, o fio de cabelo é tão importante por causa que ele contém o DNA, facilitando a identificação do suspeito. Boa noite. Boa noite. O luminol como funciona? O luminol ele funciona da seguinte maneira. Ele é uma substância à base de água oxigenada, que em contato com o sangue causa uma reação de química e luminescência. Insetos, ácaros e outros antrópodes podem auxiliar na investigação do crime? Bom, eles ajudam sim, e muitas vezes eles chegam primeiro ao local e preferem que um cadáver úmido para as larvas se alimentarem. E tu poderia nos contar algumas curiosidades? Sim. Seria mais ou menos o seguinte. O osso da pelve quanto o crânio auxiliam na identificação do sexo. A análise da mandíbula pode trazer as informações sobre a idade também. Agradecemos a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Saúde. A gripe H1N1 ou influenza A é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe humana, aviária e suína. O período de incubação varia de 3 a 5 dias. A transmissão pode ocorrer antes de aparecerem os sintomas. Ela se dá pelo contato direto com os animais ou com objetos contaminados e de pessoas para pessoa, por via aérea ou por meio de partículas de saliva e de secreções das vias respiratórias. Experiências recentes indicam que esse vírus não é tão agressivo quanto se imaginava. Sintomas. Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes causados pelo vírus de outras gripes. No entanto, requer cuidados especiais da pessoa que apresentar febre alta acima de 38, 39 graus, de início repentino, dor muscular, de dor de cabeça, dor de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço e inapendência, de alguns casos, também pode ocorrer vômitos e diarreia. Diagnósticos. Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi infectada por algum vírus da gripe. No caso do H1N1, como se trata de uma cepa nova, o resultado demora aproximadamente 15 dias. No entanto, nos Estados Unidos já foram desenvolvidos kits para diagnósticos que aceleram o processo de identificação. Vacina. A vacina contra a influenza tipo A é feita com o vírus H1N1 da doença inativo e fracionado. Os efeitos colaterais são insignificantes se comparados com os benefícios que pode trazer na prevenção de uma doença sujeita a complicações graves em muitos casos. Existe ainda uma vacina com ação trivalente, pois imuniza contra H1N1 e o H3N2 da influenza A e contra o da influenza B. É bom lembrar que a vacina contra a gripe sazonal, que está sendo distribuída atualmente no Brasil, foi preparada a partir de uma seleção de subtipos de vírus que representam ameaça antes de aparecer o H1N1, um variante novo de vírus da influenza A. Tratamento. É de extrema importância evitar a automedicação. O uso dos remédios sem orientação médica pode facilitar o aparecimento de cepas resistentes à medicação. O Tamiflu e o Relenza já são utilizados no tratamento da gripe aviária e têm se mostrado eficazes contra o vírus H1N1, especialmente se ministrados nas primeiras 48 horas que se seguem ao aparecimento dos sintomas. Para proteger-se contra a infecção ou evitar a transmissão do vírus, recomenda-se
Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool. Jogar fora os lenços descartáveis usando para cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar. Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes. Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em objetos de uso coletivo. Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal. Suspender, na medida de possível, as viagens para os lugares onde haja casos de doença. Procurar assistência médica se surgirem sintomas que possam ser confundidos com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A. Artefatos indígenas foram encontrados por arqueólogos gaúchos, fazendo após a descoberta uma exposição no Museu da PUC. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes com hábitos e costumes e línguas diferentes. O cultivo do milho, mandioca, batata, entre outros. Prezam pela pintura corporal. Dividem o trabalho e fica para os homens a defesa do território, abertura de roças, construção das casas, pesca e outros. Para as mulheres, o trabalho de educar os filhos, cuidar dos afazeres domésticos, do casamento dos filhos, da pintura e ornamentação das crianças e outros. O guaranis manifesta sua cultura em trabalhos de cerâmica e em rituais religiosos. Possui sua própria língua e somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos. São migrantes e agricultores. Acreditam que a morte é somente uma passagem para a terra sem mares, onde os que se foram partem para este local para proteger os que na terra ficaram. Os tupis são denominados por um ser supremo designado Monã. A autoridade religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é o sábio e atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação de suas tradições, para produzir efeitos hipnóticos e para momentos de procriação, casamento, puberdade, nascimento, morte e para afastar flagelos, doenças e epidemias e para festejar boas caçadas, vitórias e guerras dos outros. Existem cerca de 225 sociedades indígenas distribuídas em todo o território brasileiro. Corresponde a 0,25% da população do país. Diante das culturas específicas de cada sociedade, somente algumas delas foram anteriormente destacadas.
Charlie Brown. I stole the key, took a car downtown where the lost boys meet. I took a car downtown and took what they offered me to set me free. I saw the lights go down at the end of the scene. I saw the lights go down and standing in front of me. My scarecrow dreams, when they smash my heart into smithereens, I'll be a bright red rose combusting the concrete, be a cartoon heart. Yeah. Light a fire, fire spark, light a fire, flame in my heart. We'll run wild. We'll be glowing in the dark. All the boys, all the girls, all the memories in the world. All the boys, all the girls, all the memories where it hurts. All the highs, all the lows, as the room is spinning gold. Run wild, start going in the dark. Is there anybody out there? Oh! Ladies and gentlemen, Johnny Rocken on guitar. Okay, let's see those hands. Johnny, Johnny, oh! So it's the limits of the wire. We'll be glowing in the dark. Thank you. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby,
like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it but alone. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with style, so then you come up in park clothes. Girl I'm loose, so with my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. While you work it, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it on me. Now, tryna let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Side of this mountain of mine.